E a discussão começou, na verdade, quando um rapaz colocou lá a mensagem em que ele dizia que ele estava pregando um golpe militar no Brasil, coisa que eu jamais fiz, né? E além disso ele dizia, não, mas não adianta pregar um golpe militar e não fazer mais nada. Esse sujeito fica aí no exterior falando do Brasil, né? Deveria estar aqui, em vez de, se quer fazer alguma coisa pelo Brasil, deveria estar aqui. Ele não fez nada, só fica pregando o golpe militar, que é uma coisa inteiramente absurda. Eu escrevi essa nota, mas depois a coisa se prolongou, foi piorando. Então eu escrevi a seguinte notinha. Toda esta coisa começou com uma falsa imputação de crime, quando um dos participantes do site me acusou de pregar um golpe militar, coisa que nunca fiz. Para piorar, ele somava essa acusação a de não admitir ou nem mesmo conhecer qualquer outro meio de luta, por exemplo, os de ordem cultural. Ou seja, ele me acusava de fazer o que nunca fiz e de não fazer precisamente o que tenho feito o tempo todo. Todo mundo sabe que a luta cultural é o meu fronte, né? Já há 15 ou 20 anos, né? E de que eu não fiz nada aí, que estou só pregando o golpe militar do exterior. A coisa é tão absurda. Bem, depois ele se desculpou, mas nesse ínterim a história teve desdobramentos. De todas as ofensas que se podem fazer a um cidadão, a mais grave é precisamente a falsa imputação de crime, motivo pelo qual o Código Penal combina penas mais graves ao delito de calúnia do que os de mera difamação e injúria. Tendo sido falsamente acusado de crime, quer dizer, o crime de pregar a derrubada violenta das instituições, qualquer injúria que em retribuição eu lançasse ao ofensor e àqueles que o apoiavam, teria sido branda, em comparação com a calúnia sofrida. Pergunte a seus advogados e eles lhes explicarão que a injúria feita em revida a uma calúnia não é crime de maneira alguma. Curiosamente, a alta moralidade, o espírito de justiça e a alma cristã de muitos debatedores não se escandalizaram nem um pouco com a ofensa maior, aliás, pareceram nem mesmo reparar nela, mas ferveram de cólera santa ante o revide. Quer dizer, o sujeito pode me imputar um crime, tá certo? E eu não posso nem mesmo mandá-lo tomar no cu. Essa aqui é a verdade. Então, isso chama-se moralidade invertida, perda do senso de hierarquia de valores. Notem bem que em pessoas que se dizem cristãs, frequentam a igreja, que dizem seguir os princípios da igreja católica, isso é extremamente grave, porque a primeira coisa, o elemento mais básico da religião cristã é, vamos dizer, a hierarquia dos princípios, a hierarquia dos mandamentos. Por isso é que tem, vamos dizer, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro, quer dizer, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso implica a noção de hierarquia, quer dizer, sempre que você inverte, que você valoriza mais o secundário e menos o principal, você está atentando contra o primeiro mandamento. Então, o senso de hierarquia é inerente ao primeiro mandamento. Agora, quer dizer, então, vamos dizer, o fato de você revidar a um crime de calúnia é mais grave do que o próprio crime de calúnia, então está tudo de cabeça para baixo. Bom, 2. Em seguida, o sentido de uma frase minha, em si mesmo claro e inconfundível, foi totalmente falsificado para dar a impressão de que eu havia xingado de pedófilo um dos participantes da discussão. O que eu disse é o seguinte, é que existe muito entre os católicos esse, vamos dizer, estilo untuoso, estilo bom menino, né? Aqueles meninos todos cheios de talquinho na bunda, né? Nunca fala palavrão, bem comportadinho e tal, e que isso aí não devia iludir as pessoas, porque eu, quando eu era criança, eu conhecia um sujeito pedófilo, tá certo? Que tentou lá dar uns amassos em mim, eu não entendi nada, eu era muito inocente, idiota na época. E daí contei para o padre que ele deu um bolo desgraçado, o sujeito foi expelido ali da congregação mariana e tal. Mas eu demorei alguns anos para entender o que tinha se passado. Mas daí o rapaz que eu estava chamando de pedófilo. Quer dizer, eu estou me reportando a um caso que aconteceu mais de 50 anos atrás, para simplesmente fazer com um certo estilo de se comportar, né, que representa, vamos dizer, convencionalmente o bom comportamento, não quer dizer bom comportamento, ele às vezes oculta coisas horríveis. Aí daí eu dizia para ele não copiar esse estilo de comportamento, porque é muito feio. Daí ele dizia que eu estava chamando de pedófilo. Você tem de torcer completamente o sentido do que eu falei. Né? Daí continua aqui na nota. Nada é mais repugnante do que a autovitimização fingida, uma forma rebuscada de calúnia acrescida de chantagem emocional. É uma coisa que se pode esperar de militantes feministas, abortistas ou gaysistas, jamais de um católico soi-disant fiel. Mas no Brasil de hoje tudo é possível. 3. Outra frase minha, a frase é a seguinte: qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é 4, diz isso com autoridade divina. Essa frase foi artificiosamente interpretada como prova de que eu, pessoalmente, me atribuí a autoridade divina. Quando o sentido da sentença era, obviamente, o de que eu apenas participava da cota de autoridade divina distribuída a todas as inteligências humanas
igualmente, sem exceção, não possuem nada especial acima de qualquer pessoa capaz de entender que 2 mais 2 são 4. Quer dizer, o sentido da frase, vamos dizer, é de que quem quer que participe da verdade está participando, nesse sentido, da autoridade divina. Qualquer pessoa que afirma a verdade, né? A verdade não vem da gente, a verdade vem de Deus. Portanto, se você afirma a verdade, aquela verdade inerentemente tem autoridade divina. Agora o sujeito diz, não, ele está se atribuindo a autoridade divina. Pessoalmente, fala, o que é isso, porra? Isso aí já é uma mente difamatória, torcida, que quer deformar tudo que houve, tá certo? Para, vamos dizer, atribuir mais intenções aos outros. Quarto, partindo da premissa delirante de que eu me arrogava autoridade superiormente divina, logo concluíram, mais delirantemente ainda, que eu queria afastá-los da igreja para colocá-los sob o meu guiamento especial. É deprimente observar como pessoas que nem mesmo entendem o sentido literal de uma frase se aventuram a conjecturar as intenções secretas por trás dela. Já escrevi tempos atrás que a conjeturação pejorativa é o substitutivo tipicamente brasileiro da compreensão de leitura. Submetido a essa psicanálise de botequim, tornei-me, malgré moi, o fundador de uma seita herética em direta concorrência com a igreja de Roma. A ideia me pegou desprevenido. Se eu soubesse que tinha uma igreja própria, eu teria tratado ao menos de inventar algumas fórmulas litúrgicas e regras monásticas para disciplinar os noviços. Assim, de supetão, nada tenho a lhes oferecer em matéria de guiamento religioso. A essa palhaçada seguiram-se, para a maior perfeição do grotesco, comoventes proclamações de fidelidade ao Papa, aparentemente atingido, para surpresa minha, pelas denúncias contra a CNBB. Como se Bento XVI fosse membro da CNBB. Quer dizer, é tudo louco, porra. Quer dizer, eu estou falando que na CNBB tem um monte de traidores, eles concluem que eu estou querendo derrubar o Papa e tomar o lugar dele. Quer dizer, isso aí não é um nem dois, é dezenas de pessoas falando isso. E todos católicos. Olha, não tem nenhum comunista ali, não tem nenhum esquerdista, é tudo católico. Isso para você ver como as coisas estão no Brasil. Quer dizer, o problema no Brasil não é só o comunismo, não é esquerdismo. Veja, o que houve aí foi a destruição total, primeiro a destruição total da igreja, segundo a destruição total da cultura superior. Isso quer dizer que as pessoas, depois disso, elas perdem o eixo, perdem o parâmetro, elas não têm mais centro. A mente está totalmente anárquica, não sabe mais somar 2 mais 2. O que está acontecendo aí é uma coisa muitíssimo grave. É crime em cima de crime, ignomínia em cima de ignomínia, vergonha em cima de vergonha, tudo em nome da fé cristã e da intocabilidade de suas excelências, os bispos da CNBB. Toda essa sequência de mensagens absurdas denota tanta confusão, tanta deformidade mental, tanta falta de senso da realidade e, sobretudo, tanta malícia pueril, mal disfarçada de zelo clerical, que eu só posso obter dela uma conclusão. Se os autores dessas mensagens são católicos brasileiros típicos, espero que não sejam, a religião católica está efetivamente destruída no Brasil. Mas, para coroar a pantomima, recebi ainda de um outro zelote a seguinte reprimenda, em tom mais que professoral, episcopal. Aspas. Ilustríssimo senhor Olavo, o senhor cometeu uma grave injustiça ao afirmar que o católico tem o grave defeito de ser submisso à hierarquia. A doutrina da igreja ensina o dever de desobediência, mesmo ao Santo Padre, quando este, fora do seu munus de ensinar, comete deslizes. Basta conhecer a vida da grande doutora Santa Catarina de Siena, que admoestava, ele escreveu Siena, mas é Siena, que admoestava o Santo Padre de joelhos, por respeito, mas apontando seus erros por justiça. Sugiro que confira a citação de doutores em www.passende.com.br. Espero que reflita sobre o seu erro. Fecha aspas. Muito bem, essa mensagem tem as seguintes encrencas. Primeiro, ser submisso à hierarquia não é defeito dos católicos, é seu dever estrito. 2. Não fiz nenhuma acusação aos católicos em geral, mas à média dos católicos brasileiros, ou até mesmo algum deles, quer dizer, a parte falante dos católicos brasileiros. 3. Não os acusei de ser submissos à hierarquia, mas a bispos notoriamente traidores, que não são a hierarquia. 4. Esses bispos não cometeram um deslize. Diremos que 4 décadas de traição contínua, pertinaz, obstinada e cínica são um deslize? Quem usa esse eufemismo comete, este sim, o pecado de ser mais submisso a pessoas que não merecem nem obediência nem respeito do que a doutrina da igreja. 5. A existência de uma regra não é prova de que todos a cumprem. Alegar que nenhum católico abusa da submissão indevida porque a doutrina inclui uma regra de desobediência resulta em dizer que no Brasil ninguém comete assassinatos porque eles são proibidos pelo Código Penal.
Quer dizer, o raciocínio do sujeito fala, o senhor diz que os católicos fazem isso, mas eles não fazem isso, tanto que está aqui proibido pelo Código de Direito Canônico. Que besteira é essa? 6. A regra de desobediência deve ser lembrada não a mim, mas a meus detratores, porque sou eu quem a está cumprindo e são eles que a ignoram quando me acusam. Mais ainda, não a estou cumprindo nem contra o Papa, estou cumprindo contra meia dúzia de bispos de um país periférico situado, sabe, no cu do mundo. 7. Se eu estivesse criticando o Papa e criticando-o por um mero deslize, eu o faria com toda a serenidade e respeito com o que fez Santa Catarina. Mas o que estou denunciando são bispos e padres, e não o Papa. E o que denuncio neles é o monumental concurso de crimes, diante do qual todo o Brasil se cala. A minha linguagem é proporcional à gravidade do delito e ao meu escândalo de décadas e décadas diante do silêncio, da omissão e da covardia de milhões de católicos que confundem indevido respeito humano com a obediência devida à Igreja. Não tenho de meditar erro nenhum, senhor doutor. O senhor é que tem de meditar 7 e explicar como conseguiu compactá-los num parágrafo tão curto, verdadeira obra-prima de confusão mental e desorientação moral.